Olá! Dia de falar como você pode criar uma rotina estratégica com apenas 15 minutos por dia, produzir conteúdo para suas mídias sociais, para você atrair cada vez mais pacientes para o seu consultório, para você ter uma vida com muito mais liberdade. E se agora tem a possibilidade da medida excepcional da telemedicina, esses atendimentos de maneira virtual. E se é cada vez mais na internet que as pessoas estão buscando as soluções para suas dores ou satisfazer as suas reais necessidades de realizar sonhos, é aqui, doutor, que você precisa estar, com a produção de um conteúdo que seja útil e relevante, que de certa forma ajude a promover transformações, para que as pessoas consigam ter a chance de aprender, ora com você, de se educarem com dicas que podem ser preciosas nas suas condutas no seu dia a dia. Boa noite, Elaine! Seja bem-vinda! Que bom ter você por aqui. Elaine é minha parceira da Alma do Negócio, a nossa live de quarta-feira às 7 horas da noite, onde a gente aprofunda no quanto é importante a gente ser a gente mesmo, fazer de forma natural, e que é exatamente isso que possibilita que a gente se destaque, que a gente se diferencie. Porque muitas vezes a gente fica perdido sem saber onde que está o nosso talento, onde que está o nosso potencial. É tanta gente oferecendo coisas que a um primeiro olhar podem parecer commodity, ou como dizemos, produtos iguais, sem muito diferencial. Pensando na medicina, um oftalmologista que resolve problemas relacionados a olho, retina, eu sei que tem várias outras subespecialidades, mas vamos pensar um oftalmologista que te ajuda a resolver qualquer tipo de sintoma que você tenha com os olhos. Ele tem todo o talento e tem um jeito todo especial que ele conduz a rotina dele. Porque por mais que a pessoa tenha a mesma especialidade, vários oftalmologistas, eles têm jeitos diferentes de lidar com os seus pacientes. A forma com que diz o oi, até a própria condução das consultas são diferentes a depender de quem é o tipo de profissional. E onde é que está essa diferença? Eu acredito que essa diferença está na nossa história, no quanto as nossas crenças são formadas. Eu sou quem eu sou pela história de vida que eu tive, pelo tipo de formação que eu busquei. E é exatamente isso que tem a possibilidade de me diferenciar numa rotina de vida onde que tem várias pessoas oferecendo o mesmo tipo de solução para determinado tipo de problema. Eu estava, nesse momento, escrevendo um texto para um post, para colocar em itens o que você precisa para ter essa rotina estratégica de 15 minutos por dia, para você gerar valor para sua audiência, para você construir relacionamentos de cada vez mais qualidade, se fazendo presente como aquele que tem todo o potencial e toda a capacidade de me ajudar a resolver uma dor. Porque a gente, quando vai para a internet fazer pesquisa de algo que a gente precisa, ou é porque a gente já está sentindo algum tipo de dor, ou porque a gente está buscando mais qualidade de vida. Pensando na medicina, a gente tem a busca pela saúde. Eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais qualidade de vida, e em função disso eu tenho várias possibilidades de soluções. Há vários médicos que oferecem serviços parecidos, mas eu me conecto com aquele que tem características que são semelhantes ao jeito que eu gosto de conduzir a minha vida. A minha escolha por um ginecologista, por exemplo, né, eu sendo mulher, vai depender muito de como essa pessoa se posiciona, como se constrói posicionamento de carreira hoje, como se trabalha o marketing pessoal, como eu posso amplificar o poder da minha voz, fazer a minha mensagem chegar a cada vez mais pessoas, praticando a comunicação, e uma comunicação que seja uma resposta a essas dores. Por exemplo, eu vi que a Jomara tá aqui, ela faz um trabalho maravilhoso, ajuda as pessoas a cuidarem, né, das suas unhas. É uma excelente profissional. E aí, como é que ela mostra o diferencial dela se importando verdadeiramente com as pessoas? Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Essa live de hoje é para dizer o quanto é possível, com uma rotina de 15 minutos por dia, você produzir conteúdo e estabelecer a geração de valor na forma de informação. As pessoas hoje estão cada vez mais sedentas por informações, por tirar as dúvidas, e seja qual for o momento que a gente esteja vivendo, a gente não precisa ficar falando disso que a gente já está escutando em vários outros lugares diferentes. Mas vamos colocar o olhar sobre as pessoas que se beneficiam do quanto a gente serve. Por exemplo,
eu entendi que os médicos têm uma dificuldade grande de se posicionarem por aqui, de estabelecer uma comunicação com a sua audiência. Porque agora, com a telemedicina, é possível teleconsulta, é possível teleorientação e umas outras variedades. Quer dizer, tanto você pode atender aquele seu paciente que precisa de um retorno, que nesse momento a gente está em isolamento, para isso existe a tecnologia, para você estabelecer uma chamada de vídeo e conseguir ser a solução para isso. Agora, o que é muito dito na internet, que é preciso ter atenção sobre isso, é que quem não é visto não é lembrado, é o que a gente costuma dizer. Então a gente pode tanto fazer presente nos stories, que são esse mesmo lugar onde a gente faz a live aqui, a gente pode fazer stories com sequências de 15 segundos, gerando valor. Por que significa gerar valor? É pensar em conteúdos que realmente vão ser transformadores na vida das pessoas que te seguem. Eu preciso ter uma plataforma com muita audiência, com muitas pessoas me acompanhando, para eu começar a produzir conteúdo? Não. Eu preciso cuidar do meu jardim, seja o meu feed, seja a minha sequência de stories, ou se eu decidir que eu vou fazer uma live por semana, por exemplo, e depois aproveitar os conteúdos derivados, onde eu faço edição de pequenos, novos vídeos de 1 minuto, de 2, de 3. Aqui nos stories, a gente pode pôr de 15 segundos e por sequências. Recomendam-se que para se tornar frequente, para você estar na mente do seu paciente, que você faça pelo menos uma nova postagem por dia. Oi, Eustáquio! Então vamos lá, como eu melhoro a minha comunicação no dia a dia? Primeiro, eu falo sempre que o primeiro passo que a gente tem que ter para a gente melhorar a nossa comunicação é amplificar o nosso poder de ouvir as pessoas que estão próximas. Então, quando eu passo a prestar mais atenção em quais são as dúvidas que chegam até mim. Oi, Jack, seja bem-vindo! Quando eu presto atenção no que as pessoas estão chegando, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, com aquela gíria famosa que tem por aí, dor, desejo, necessidade, então você vai começar a observar que tipo de prestação de serviço você faz e como é que você pode criar conteúdos que digam ao mundo o que você verdadeiramente tem potencial de entrega. Eu participava de um grande evento com o meu mentor, o Vitor Damasio, que foi o final de semana inteiro, e ele dizia a diferença que há entre o que eu vendo e o que eu entrego. Eu, Maria, jornalista, advogada, especializada em marketing digital, em vídeos para negócios, em programas de treinamentos para médicos, em programas de mentoria, eu vendo uma mentoria para médicos para que eles possam dar visibilidade ao que eles fazem e com isso, o que eu entrego? Eu entrego uma estrutura, um plano de ação, uma rotina estratégica para que ele produza conteúdo com constância, para ser visto e ser lembrado por quem precisa do serviço que ele oferta. Então, quando ele se posiciona e se mostra como uma autoridade no tema que ele fala, então respondendo a você, como é que você melhora a sua comunicação? Fazendo. Como é que os meus vídeos vão ficar melhores a cada dia? Fazendo, praticando. Eu falo para combater esse perfeccionismo, que a gente tem um julgamento muito exacerbado sobre a gente precisa treinar, testar e fazer o que a gente tem muita paixão, que a gente tem tesão de falar, que nos deixa com brilho nos olhos, que nos deixa com orgulho. Eu amo falar sobre comunicação. Cada pessoa que vem e me dá um relato de que se destravou e conseguiu gravar, fazer stories, fazer vídeos, ou mesmo se disponibilizou a servir para tirar dúvidas ao vivo, exatamente como a gente está fazendo aqui. Podem fazer as suas perguntas, podem clicar no coraçãozinho, porque eu adoro quando sobe os coraçõezinhos, para que o Instagram entenda a relevância do conteúdo que está sendo compartilhado aqui. Clica nesse aviãozinho, convida mais alguém que talvez está por aí perambulando, olhando o feed, que pode se beneficiar desse conteúdo, de utilizar as mídias sociais de forma estratégica, sem que tenha que demandar uma agência de publicidade para que faça suas publicações. Não, nada de terceirização de marketing. O marketing é a alma do seu negócio. Se ele é a alma do seu negócio, é ele que dá visibilidade ao que você faz. É ele que te empodera pela sua comunicação. É ele que possibilita você ir além das fronteiras geográficas e amplificar o poder de alcance da sua mensagem, seja no formato de vídeos ou no formato de lives. E se a gente está falando do Instagram, eu posso produzir conteúdos curtos, simples e objetivos
para os meus stories, onde eu falo que é muito legal a gente mostrar os nossos bastidores, a gente fazer chamada para entender o que a nossa audiência precisa. Então eu posso colocar caixas de pergunta, estimulando que as pessoas me digam sobre o que querem aprender comigo, se disponibilizando nesse ato de serviço de resolver dúvidas. Eu posso estabelecer enquete se eu tiver dúvidas sobre 2 assuntos. Vamos supor que eu seja uma ginecologista e obstetra. Falo sobre saúde da mulher ou falo sobre pré-natal? Eu posso estimular que a minha audiência me ajude a determinar qual é o assunto mais relevante. O que chama mais a atenção? O que atrai mais a atenção dela? Boa noite, André. Boa noite, Léo. Tudo bom? Que bom ter você por aqui. Gratidão pelo carinho. Seja sempre bem-vindo. O Léo é um colega de mentoria que também estava junto comigo aí nesse evento tão relevante, onde aprendemos tanto e que ficou bem claro que às vezes o segredo da sua comunicação, causar mais impacto, ter mais visibilidade. Oi, Neila, linda! Gratidão ter você por aqui. Fico tão feliz quando você chega. E aí, o que acontece? A sua comunicação é hoje a alma do seu negócio. Se as pessoas estão cada vez mais dentro de casa e cada vez mais buscando informação na internet, você precisa aparecer como resposta para essas soluções, resposta para essas dúvidas que estão sendo buscadas. Oi, Kátia, boa noite. Eu espero ter te respondido. Eu sei que cada um que chegou por aqui, o assunto de hoje é como em 15 minutos por dia você pode se tornar relevante para sua audiência e atrair cada vez mais pessoas interessadas para o seu produto ou pelo seu serviço. Então, você fez essa geração de valor e estabelece um relacionamento muito bem claro com a sua audiência, que seja dito a forma com que você vai se comunicar. Por que eu digo que a comunicação é tão relevante nesse momento? Se estamos distantes das pessoas, com menos possibilidades de contato físico, é a hora da gente encarar essa câmera aqui, falar de forma natural e espontânea sobre quem a gente é, por que a gente faz o que a gente faz e como a gente pode, qual é o nosso talento, qual é a nossa biografia, onde que está a minha história de vida, onde as minhas escolhas profissionais, da especialidade que eu escolhi desenvolver como médico, o quanto eu me especializei nesse caminho, o quanto de formação eu já busquei. Então eu preciso compartilhar a minha rotina. As pessoas precisam entender que tipo de disciplina eu tenho e que tipo de conduta de vida eu tenho, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, para que eu estabeleça relacionamentos de qualidade, depois que eu produzir o meu conteúdo, é muito bom estar atento, seja nos stories ou seja um vídeo maior para o IGTV, onde a gente pode pôr conteúdo de até 10 minutos, ou mesmo uma live onde você tem essa possibilidade de engajamento. Gratidão, Joe, pelo carinho, fico muito feliz com o seu comentário. Podem fazer as suas perguntas por aqui. É possível com 15 minutos por dia? É. Quer saber por quê? Eu vou te dar uma estratégia. Presta atenção, algo que você pode começar a fazer e já usar hoje no seu Instagram. Se você se disponibilizar, parar, pensar, refletir, o que você ouve de mais comum quando alguém te procura para contratar você ou para marcar uma consulta com você, o que ele tem de dúvida, que é algo que talvez faça com que ele realmente tome a decisão, porque aqui na internet a gente está como opção e como possibilidade de ser escolhido por nossa audiência. Então, por isso, esse pilar da geração de valor, da construção de um relacionamento de qualidade que passa por responder aos comentários, aos direct, por estimular que as pessoas participem, se conectem com você, tenham uma relação. Porque como é que funciona? O gatilho que precisa para que a pessoa diga um sim para você. Dizem por aí que, segundo a estatística, a pessoa precisa, para ter familiaridade, para olhar para mim e dizer, eu conheço a Maria, não é o seu trabalho que ela desenvolve, você precisa ser visto 7 vezes. Então vamos considerar que com 15 minutos por dia, um dia você parou para pensar e estabelecer exatamente qual é o assunto que você vai falar. E aí você ligou a câmera e gravou. Deu 3 dicas, por exemplo, que eu estava escrevendo sobre isso. Alguém que é dermatologista, que pode me ajudar, por exemplo, agora que eu tenho que fazer mais tarefa de casa, tá usando muito água sanitária, muito detergente, muito álcool gel, a cutícula, a mão ficou já mais desidratada. Inclusive, foi um assunto tratado pela doutora Mônica, que é a minha mentorada hoje. Ela deu uma dica de 2 produtos que ela utiliza na rotina dela, que podem tornar melhor a rotina
das pessoas que fazem parte da comunidade dela. No caso, ela é uma médica, então as pessoas vão se beneficiar com essa informação. Isso quer dizer que a venda vai ser espontânea, as pessoas já vão ligar e marcar consulta com ela? Não, mas ela está na cabeça das pessoas como alguém que está apontando solução para uma dor que tem sido recorrente. Quantas mulheres aí não estão sentindo que as cutículas estão incomodando, que a mão não está tão hidratada? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Maria Ribeiro e Rosângela, as melhores apresentadoras de Telejornal do Norte de Minas. Gratidão, Eustáquio, pelo carinho. Então vamos lá, eu estava falando que eu vou te dar uma estratégia para você sair do zero e começar a produzir esses vídeos. Primeiro, que muita gente me pergunta sobre a questão dos stories, porque nos stories a gente tem a possibilidade de filtro. Eu sempre apareço nas minhas lives assim, parecendo que eu tô super maquiada, mas em resumo, normalmente eu utilizo filtro. Então a mulherada, quando faz essa sequência pelos stories, já tem uma produção, já ganha um brinde, digamos, que é esse filtro aí. Gratidão, Vandinha, que saudade de você. Um beijo no seu coração. Então, pensou qual que é o tema, qual é a dica que você pode dar dentro da sua rotina? Não tem que inventar moda. A gente compartilha, é o que a gente vive, porque é a nossa experiência. Quando a gente vem usar a comunicação para atrair mais pessoas ou para possibilitar que a gente escale negócios, atraia mais clientes, tenha mais visibilidade, mais vendas por consequência, o que é fundamental? Que a gente entenda qual é a linguagem das pessoas que nos acompanham. Então, pensou sobre isso, gravou. Se você gravar uma sequência de 4 vezes 15 segundos, que são cada um dos trechos, porque um stories é possível 15 segundos ou é possível sequências de 15 segundos. Se você gravou 4 e no final pôs esses stories para divulgar, para que as pessoas vejam e te conheçam, e eu sempre recomendo começar por lá, porque fica no ar 24 horas, então é um termômetro para você entender como a sua audiência reagiu ao conteúdo que você está produzindo. A sua bênção, padre, olha que honra, gente, Padre Davi aqui me acompanhando, ele que é um comunicador que eu super admiro, além disso, extremamente talentoso, tá fazendo falta, viu, padre? Cuide bem da sua comunidade aí, mas nós aqui, São Norberto, sente sua falta muito, viu? Foi muito proveitoso o trabalho que você fez por aqui e a gente é muito grato por isso. Então, gravou a sua sequência, 4 stories, cada um 15 segundos, a gente tem uma reunião de 15, 30, 1 minuto. Você pode clicar numas bolinhas que tem embaixo assim, e salvar story ou salvar vídeo. Se você clicar salvar vídeo, você vai salvar cada um dos 15 segundos separado. Quando você clica salvar stories, o próprio Instagram te dá de presente os 15 segundos em sequência, um vídeo pronto. Se esse vídeo já tiver 1 minuto, ele te dá a possibilidade de republicá-lo, fazer um repost do que você já usou nos stories, passar a fazer parte da sua vitrine, ir lá para o seu feed. Você pode pôr na forma de vídeo curto, se for até 1 minuto, e ele vai ficar disponível no seu feed. Ou, acima de 1 minuto, você pode escolher publicar uma prévia e uma capa e ele vai para o seu IGTV. Onde esse vídeo, essa soma dessa sequência dos stories, né, que é o conteúdo derivado que a gente fala sempre por aqui, você pode disponibilizar no IGTV onde você tem mais entrega. Então, para quem sofre com essa questão da edição, às vezes tem essa possibilidade. Faça a sequência dos stories e deixe que o próprio Instagram te entregue essa sequência editada de um conteúdo um pouco mais longo, um pouco mais denso, e você pode ir experimentando essa possibilidade. Uma outra alternativa para o conteúdo derivado, e por isso que eu digo que a rotina de 15 minutos é suficiente para você ter constância por aqui, é você fazer lives, exatamente como eu estou fazendo aqui, respondendo algumas perguntas que estão sendo me feitas por aqui e com um conteúdo prévio que eu já pensei em função de todas as perguntas que eu recebi ao longo da semana. Muitos médicos me procuraram para me fazer esse questionamento. É possível com apenas 15 minutos por dia? Porque o tempo é algo que a gente tem uma sensação de que tá cada vez mais escasso e a gente já faz tanta coisa, aí você vai falar, ai, mas para eu fortalecer a minha audiência, eu vou ter que produzir vídeo, vou ter que pensar em roteiro, gravar, depois editar, isso vai tomar muito do meu tempo, 15 minutos por dia é impossível. Não é, porque com essa rotina você pode ter um novo conteúdo por semana pelo menos. Porque nesses 15 minutos por dia, um dia você pensa, o outro dia você grava, no outro dia você edita, pode pensar nas headlines, como é que você faz isso, e no quarto dia você
disponibiliza para a sua audiência. E vá utilizando os stories, como eu disse, como um termômetro. O que te der mais resultado, você pode depois experimentar e fazer um conteúdo de uma live, que é um conteúdo mais raiz, mais denso, onde você pode ser ainda mais natural e espontânea, contar com a pergunta das pessoas que chegam. Boa noite, Midori, boa noite, John John. Podem fazer as suas perguntas, porque eu quero ajudar você a entender que precisa produzir conteúdo, porque quem não é visto não é lembrado. E nesse momento, onde mais do que nunca as pessoas estão com os olhos voltados para a internet, como uma possibilidade de buscar informações, de aprender sobre como fazer coisas ou de transformarem as suas vidas. Por exemplo, várias pessoas têm chegado por aqui. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda. Muita gente nova tem chegado no meu Instagram. Aí, às vezes, você fica com a sensação assim, começa a seguir várias pessoas e você mesmo na sua rotina começa a assistir conteúdos por aí. Aí você para e pensa, boa noite, doutora Elisa, seja bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, hoje estamos falando sobre como em 15 minutos por dia você consegue criar uma rotina estratégica de produção de conteúdo com constância para estabelecer um relacionamento de qualidade com a sua audiência e para ter uma vida com mais liberdade, porque quando a gente se posiciona e mais pessoas têm a chance de conhecer o nosso talento ou como o nosso jeito de fazer as coisas, a gente abre uma possibilidade de ter tanto mais depoimentos de pessoas satisfeitas com a geração de valor que a gente faz ou com a qualidade do relacionamento que a gente entrega no nosso atendimento, como também de amplificar essa visibilidade, de mais pessoas nos indicarem, porque às vezes alguém que chega no seu conteúdo escuta uma dica que talvez não serviria necessariamente para ele, mas isso fica na mente das pessoas. E quando a gente faz isso com constância, com maestria, sendo relevante, tendo um cuidado de ouvir o que está se derivando desse conteúdo postado, quais são as dúvidas que surgem a partir do que eu digo, ou como a partir da minha formação, uma nova pesquisa que saiu, ou uma informação de algo que eu forneça na forma de um atendimento ou de uma prestação de serviço, como é que eu posso esclarecer? Porque a verdade é que quando a nossa audiência entende verdadeiramente o que a gente faz e o que a gente tem de diferencial, a gente abre a possibilidade não só de ter o nosso conteúdo consumido com mais frequência pelos nossos seguidores, como a possibilidade dos nossos seguidores recomendarem o que a gente faz para mais pessoas. Você cria um círculo virtuoso quando as pessoas entendem qual é a forma editorial com que você trabalha, quando é que podem chegar até o seu perfil para aprender algo novo. As pessoas estão sempre em busca de soluções, de atitudes que possam promover mudanças de vida. Então, é olhar para a sua rotina de consultório, ou se você é um médico plantonista, olhar para a sua rotina de trabalho e a sua própria escolha profissional e entender onde está aquele seu talento de buscar uma conexão com as pessoas que estão prontas, preparadas para você e para a sua capacidade de gerar abundância, prosperidade, saúde, qualidade de vida, porque cada um tem um talento. E eu costumo falar que desperdiçar o nosso talento, guardando isso tudo pra gente, não comunicando a nossa mensagem com o mundo, é um ato de extremo egoísmo. Porque a partir do momento que eu aprendo uma coisa nova e eu não compartilho isso que eu aprendi, que me ajudou a dormir melhor, ou que pode facilitar com que eu tenha uma rotina com mais performance, qualquer conhecimento que você tenha profundo de alguma coisa e que te deixa com brilho nos olhos de falar sobre isso, assim como acontece comigo com a comunicação, quando eu falo dos pilares, dos valores humanos que possibilitam que as pessoas se sintam mais empoderadas, consigam ter atitudes de mais eficiência, simplesmente sendo elas mesmas e agindo de forma muito natural e espontânea. Na condução, oi Alisson, boa noite, seja bem-vindo. Na condução da sua comunicação, como uma estratégia e uma alternativa para tornar a vida das suas comunidades mais leve, mais simples. E pensa só o quanto de conhecimento há, o quanto de
bagagem intelectual tem um médico que já está atuando há algum tempo, ou mesmo um médico que acabou de se formar e terminou uma residência, o quanto ele está preparado para dividir, para compartilhar isso que ele sabe com o mundo. Mas na maioria das vezes a gente fica criando obstáculos. E é por isso que eu digo, é possível uma rotina estratégica que não exige muito tempo de você, mas que você cria técnicas que te possibilitam ter essa constância que é tão relevante na produção de conteúdo, cultivar um jardim com muita qualidade para que essas borboletas, esses pássaros, como eu costumo dizer, sejam atraídos por aquilo que você é, expandir, é deixar transbordar quem você é. Não tem que, oi Leni, boa noite. Não tem que ficar inventando, não tem uma fórmula mágica para você se tornar um médico de sucesso, um empreendedor de sucesso, seja qual for a sua área. A fórmula é você praticar esse ato de servir com amor, de verdadeiramente se importar. Quando eu venho até aqui fazer uma live com vocês, eu paro o que eu estou fazendo e me dedico 1 hora de atenção, 40 minutos, 50, a depender de como esse relacionamento vai se desdobrando. Eu estou servindo a vocês com esse meu talento que eu já 25 anos, pelo menos, que eu faço vídeos. Antes para TV, como repórter, como âncora, como editora. E hoje aqui, onde eu posso escolher as minhas pautas, você também pode escolher as suas pautas. E esse é um ponto crucial para você entender que medo, timidez, vergonha, como eu vejo as pessoas experimentando, quando você tem um método, uma didática que te possibilita, você vai seguir por aqui, ó, o caminho é esse, você tem uma direção e você tem alguém que pega na sua mão e que te ajuda e que é uma liderança que te inspira, que se torna um conselheiro confiável para você. Como é que você faz essa escolha de alguém que pode servir como inspiração, de ser um conselheiro confiável? O que é um conselheiro confiável? É alguém que já faz algo que você tem vontade de fazer e essa pessoa já desenvolve isso com uma certa maestria, então ela pode te aconselhar em como você pode dar os passos necessários para acelerar esse processo de ter mais resultado. Quem pode te ajudar a alavancar o seu resultado é alguém que tenha experimentado um resultado semelhante com esse com que você sonha. Então, quando você chega por aqui e me escuta falando que é possível, com uma dedicação de 15 minutos por dia, ser constante na internet, gerar valor, construir relacionamento de qualidade e ter mais visibilidade sobre o que você faz, pensa só, antigamente médicos dependiam de convênios, de plantões, ou muitos que às vezes são herdeiros, né? Entraram na profissão porque o pai já era médico em uma especialidade, já tinha um consultório formatado. Ficar limitado a esse consultório, a essa estrutura física e não comunicar com o mundo a sua essência, o seu diferencial, é simplesmente cruzar os braços e, como dizem por aí, deixar um dinheiro na mesa. Porque por aqui, quando você se posiciona, fortalece a sua autoridade, você passa a ser visto como alguém relevante, alguém que tem potencial para contribuir pelo exemplo e pela liderança para inspirar outras pessoas. Então, tem quantos médicos que já fizeram essa caminhada de gerar o conteúdo de valor, de trazer pessoas mais próximas e ao longo dessa construção hoje já se posicionam como influenciadores digitais e estão criando métodos para compartilhar com uma comunidade para que mais pessoas possam seguir o seu exemplo e fazer coisas parecidas, talvez na forma de produtos digitais que podem ser tanto treinamentos online gravados, como eu tenho treinamento Vídeos que Vendem, como pode ser um programa de mentoria, como eu tenho o programa Master Médicos. Então, a gente pode observar que por aqui, quando a gente faz essa comunicação, que é uma comunicação voltada com o ato de se importar e de servir, com uma informação coerente, que quem vier até aqui consumir vai conseguir experimentar algum tipo de resultado, a gente abre a possibilidade de criar negócios digitais, de empreender no digital. E isso vale para qualquer área onde se esteja com um olhar focado no tipo de transformação ou quanto com o seu conteúdo, a sua missão, aquilo que você construiu ao longo do tempo, como a Elaine
costuma dizer, é possível ter um empreendedorismo autêntico, aquele que reúne a sua história com a sua formação profissional e com aquilo que você faz, porque não é porque você é um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um terapeuta de uma linha específica, por exemplo, alguém que lida com a terapia sistêmica, que você é só um terapeuta sistêmico. Você tem um jeito de seguir um protocolo, de desenvolver o seu atendimento. E isso pode ser formatado na forma de um produto ou de uma prestação de serviço. Agora, com essas diretrizes, essas deliberações que foram publicadas em função desse período que a gente está vivendo, há várias oportunidades para você atender de forma online. Inclusive, se você é médico, já deve ter recebido a informação de que alguns convênios já liberaram, inclusive, o pagamento das suas consultas e atendimentos de forma online da sua prestação de serviço. Então, isso é mais do que nunca uma realidade. Quem tiver por aqui com um posicionamento firme e deixando de forma clara como pode ajudar as pessoas que se aproximam ou que têm necessidades semelhantes àquela prestação de serviço que você oferece, mais chance você tem de aumentar a percepção de valor sobre o serviço que você entrega, e isso vai te dar uma certa liberdade, talvez, de daqui a algum tempo, abrir mão do pagamento de convênios para atender consultas particulares na sua rotina, porque você fortaleceu uma autoridade, gerou valor, se importou com as pessoas, serviu, construiu o seu jardim, cultivou, nutriu, deixou claro quem você é, por que você faz o que você faz, por que vale a pena eu fazer investimento em alguém com um diferencial do que alguém que é só mais um. Enquanto eu não me posiciono, eu não estabeleço uma comunicação e eu não gero impacto no mundo com a minha mensagem, eu sou só mais um. Enquanto eu não deixo claro qual é o meu propósito, que traz sentido e significado porque eu faço, e como é que eu busco me diferenciar, quantas pessoas dizem por aí que é possível ter negócios digitais, empreender no digital e utilizar as mídias sociais para comunicar, para amplificar a possibilidade de vender produtos ou serviços. Muitas pessoas falam sobre isso, mas eu falo de uma perspectiva de alguém que já lidou com a comunicação da grande mídia e que sabe que se antes a gente precisava utilizar um marketing de intromissão, que era aquele feito pelas agências de publicidade e propaganda nos intervalos comerciais e que muitas vezes a gente esbarra nele naqueles anúncios que nos interrompem e que não são vistos mais com muito bons olhos, e a gente pode muito bem exercitar um marketing onde você educa e faz o que eles costumam chamar de venda em 2 passos, e que eu falo que é venda em até muitos outros passos. Tem pessoas que chegam até aqui, consomem meu conteúdo gratuito há muito tempo e aí, num determinado momento, tem um clique e fala, não, agora eu quero não só andar com a Maria, mas quero correr ou voar, que é o que eu brinco. Se quer correr, pega o método, você mesmo executa na sua casa, tem uma mão na massa lá para aprender como eu crio as minhas capinhas, como eu crio tudo, como é que eu desenrolo a minha comunicação, como é que eu estabeleci essa rotina estratégica para conseguir ter conteúdo novo todo dia, me importando verdadeiramente, conteúdos que são relevantes, que conseguem promover algum tipo de transformação, como sempre tem em alguns comentários, pessoa dizendo, nossa, era isso que eu precisava ouvir, não, agora sim eu vou encarar a câmera e vou gravar o meu primeiro vídeo, não, eu descobri que é muito mais simples do que eu imaginava, porque o método serve para exatamente desmistificar aquelas questões que você viu como muito complicadas porque você não executou. Então, por isso que existe mentor. Mentor é alguém que vem para te inspirar, para pegar na sua mão e para te ensinar como você faz, te dar as estratégias, uma caixa de ferramentas completas para você conseguir dar os seus próprios passos, ficar independente e você mesmo colher os frutos, os benefícios dessa comunicação que é muito mais simples do que a gente pensa. Esse medo, essa timidez, esse foco no julgamento do outro é mais um ato de egoísmo. O outro que tem que ter relevância quando a gente está pensando na nossa comunicação é o outro que vai se beneficiar do que a gente diz. Porque quando você pensa no seu paciente ou em algum seguidor
que talvez te fez uma pergunta, deixou lá no seu comentário e você constrói esse conteúdo para ele, o texto ele vira persuasivo ou o vídeo consegue realmente atrair a sua atenção ou gerar impacto ou reter o interesse das pessoas por um período maior, quando você se importa. Quando você faz algo que a pessoa escuta e fala como ela sabe o que passava na minha cabeça. Isso a gente só consegue se importando e tendo uma atitude de servir de forma desinteressada. Eu, por exemplo, estou editando um vídeo agora onde eu ensino os 2 aplicativos de edição que para mim são os meus favoritos, onde eu faço as minhas edições do meu celular. E isso é um ato de se importar verdadeiramente, de servir a minha audiência, porque eu sei que agora as pessoas estão mais tempo dentro de casa e que esse tempo pode ser utilizado de forma produtiva para a produção de conteúdos que não são mais panfletagens virtuais, aqueles feitos de forma impessoal por agências de publicidade que não conseguem imprimir a sua identidade, o seu jeito autêntico, que é a sua assinatura. Sabe aquele texto que você leu, aquele vídeo que às vezes você só escuta, chega num ponto que você constrói uma relação de tanta proximidade com a sua audiência que às vezes você não precisa nem ter aparecido ainda. A sua voz já passa a ser conhecida por quem está te assistindo. Porque se as pessoas estão correndo o dedo pelo feed, cada vez mais ansiosas, cada vez mais multitarefeiras, em busca de conteúdos que realmente sejam transformadores e que possam melhorar a vida delas, para serem mais produtivas, para aprenderem a otimizar o tempo, seja qual for o assunto que mais te interessa. Eu me interessa muito sobre marketing digital. Cada novidade eu gosto de estar buscando, de estar estudando, estou seguindo grandes pessoas, assim como sou mentora de médicos e de empreendedores que querem alavancar suas carreiras, assim também eu tenho os meus próprios mentores, porque a vida é de aprendizado constante. Então eu te sugiro, para que você se sinta ainda mais estimulado, depois que fizer esse vídeo e que experimentar as pessoas contando os benefícios que tiveram, o quanto você gerou algum tipo de resultado na vida delas. Gente, igual hoje que eu recebi alguns depoimentos de clientes, isso nos nutre. Então, mas para ter isso, é preciso cultivar um jardim, plantar com muita constância, ter um cuidado com a sua audiência. Você tem que pensar sempre em como você pode tornar a vida das pessoas que te seguem mais leve, mais livre, onde as pessoas possam aprender com você, descobrir coisas novas, ter a possibilidade de conhecer novas estratégias. Por exemplo, se você decidir que vai gravar esse seu vídeo, essa sua sequência de vídeos nos stories, use uma figurinha que chama em casa. Você vai aumentar a relevância do seu conteúdo, vai distribuir para mais pessoas, porque é uma funcionalidade nova do Instagram que vai te dar mais resultado, porque tudo que é novo é certo que as plataformas querem que seja mais utilizado. Da mesma forma, os vídeos do IGTV são mais entregues do que outros conteúdos, porque é uma funcionalidade que existe para que você entenda que a sua mídia social é o seu canal de comunicação. Você pode ser assim como as séries do Netflix. Imagina esse efeito onde as pessoas ficam esperando a próxima temporada. Como as pessoas vão entender e que precisam ver a coerência e a constância com que você faz, a frequência que você imprime nessa sua doação e geração de valor. Então, se você estabelece esse relacionamento claro, honesto com a sua audiência, onde você diz, pode vir até aqui no meu perfil que toda quarta-feira vai ter um vídeo novo. Ou, por favor, vamos nos encontrar na nossa live toda segunda-feira e toda quarta-feira. É você que tem que entender aonde você encontra prazer de fazer. Porque quando a gente começa a fazer esse exercício, pelo menos é o que eu escuto das minhas mentoradas, você toma gosto por isso. Eu, quando fui aprender a dirigir, achava super difícil, porque eu tinha que olhar para o retrovisor, tinha que passar a marcha, tinha que observar. São tantos detalhes, mas a gente não pode se apegar ao detalhinho. Porque se eu tivesse me apegado ao detalhinho, eu não teria conseguido tirar a minha carteira de motorista. Então, eu não tenho que ficar pensando se o meu cabelo estava lindo o suficiente ou se a minha maquiagem estava incrível. Eu tenho que pensar, quem assistir esse vídeo vai conseguir colocar alguma coisa em prática? Eu vou conseguir
conseguir promover algum tipo de transformação na vida dessa pessoa que está me assistindo? Ei, Nay, que bom ter você por aqui. Por exemplo, Nayara lida com crianças. Que fica a pergunta para você, amiga. Você já começou a produzir seus vídeos aí para ajudar a sua audiência? Porque se agora não tá possível mais no contato físico, a Nayara é dentista, como é que você vai fazer orientações? Como é que você pode explicar que a pessoa pode ter algumas atitudes que às vezes para você são óbvias, são simples, mas que você pode gravar um conteúdo e deixar bem claro o que eu posso fazer para que o meu tratamento tenha ainda mais sucesso? Que condutas, que atitudes eu posso ter preventivamente, que eu estou ouvindo aquela pessoa que eu confio, que é a minha dentista, me ensinando como deve ser a minha conduta nesse período, onde eu não vou poder, por exemplo, ter a frequência de idas ao consultório que eu deveria ter para fazer a manutenção do meu aparelho. Estou citando uma situação emergencial que eu nem sei como que os dentistas estão lidando com isso. Só me veio essa questão. Mas é ter um olhar para o seu negócio e entendendo. Eu sei que tem gente que não gosta de compartilhar a própria vida nas mídias sociais, tem gente até que tem perfis separados para fazer as duas coisas. Eu sempre recomendo você dosar, buscar um equilíbrio, porque se as pessoas conectam com pessoas, você mostrar de certa forma a sua vulnerabilidade, os seus rituais, como é que as coisas acontecem na sua rotina, isso conecta com as pessoas. Então pense sempre nessa sua produção de conteúdo para ser interessante em contar histórias. É claro que você não vai sair por aí contando o que é a história de vida do... Oi, doutora Priscila, doutora Mônica, seja bem-vinda. Contando a história de vida de um paciente, pura e simplesmente. Mas você pode pensar em uma conduta que você sugeriu para orientar o seu paciente e que ele esteja vivendo um dilema que talvez seja recorrente entre a sua comunidade. Eu dei o exemplo da doutora Mônica, eu acho que você não tinha chegado ainda, doutora, você explicando a coisa da cutícula, né? Deu um exemplo de um creme, deu o exemplo de uma caneta para hidratar as cutículas. Então, na sua rotina, talvez uns rituais que você tenha com você mesmo, algo que você faça na sua rotina de vida. Por exemplo, nós estamos em casa e aí a questão como é que fica, não tá saindo ao sol, como é que eu vou manter o equilíbrio da minha vitamina D? Qual é o horário de sol apropriado? Você pode explicar como é que isso se faz, dando o exemplo de como você faz na sua prática. Por exemplo, eu tomo um shot de imunidade. Por que não você, como médico, mostrar essa sua rotina do que você utiliza para manter a sua performance, para ter os resultados extraordinários, para ser mesmo? Doutores são autoridades. São pessoas que já são naturalmente vistas como uma referência, já são modeladas de forma quase automática. O que a gente vê um médico fazendo, a gente já tem uma consciência do tipo, se ele está fazendo, deve ser certo. É quase que assim, não é essa a sensação? Então, desapega dessa história de achar que, por exemplo, a doutora Mônica já explicou os cuidados com as mãos, então eu não preciso fazer a mesma coisa. A doutora Mônica tem a comunidade dela, a doutora Priscila tem a comunidade dela. E somos pessoas de confiança para a nossa comunidade. Então, ainda que o assunto te pareça banal ou óbvio demais, ele pode ser algo que vai provocar uma transformação na vida da pessoa e mais do que ela se tornar fiel a você, do tipo, quando precisar do serviço que você oferece, ela vai lembrar de você, porque é o que eu digo, quem não é visto não é lembrado. E uma pessoa, para criar uma relação de familiaridade com você, eu disse no início da live e vou repetir, precisa te ver pelo menos 7 vezes. Por isso que eu recomendo, não é de uma hora para outra. Ai, mas eu fiz uns stories e não deu muita visualização, poucas pessoas viram. Ah, eu deixei uma caixa de pergunta, quase ninguém respondeu. Eu ouvi o Wendel Carvalho, que é alguém que tem, sei lá, milhões de seguidores. Você sabe o que ele diz? Quando as perguntas não vêm exatamente como ele esperava responder, ele costuma criar perguntas para ele mesmo. E isso é importante, porque a gente tem diálogos com nossas comunidades. Os médicos recebem pessoas no consultório, escutam histórias e sabem que muitas histórias são recorrentes. Então, por que não vir e contar essa história, deixando bem claro como a dúvida chegou e como você conseguiu ajudar a pessoa a encontrar uma solução para essa dúvida? Não estou falando para vir aqui fazer prescrição de medicamentos. Eu até brinco nas minhas legendas de textão, dizendo sempre assim,
Tô fazendo textão mesmo e tô aqui te dando uma prescrição. Treina, testa, faz com tesão que vai dar certo, vai dar resultado, gera valor, constrói relacionamento de qualidade, se importe verdadeiramente, você vai ter visibilidade, vai ter indicações. A gente precisa, às vezes, falar sobre o mesmo assunto, sobre ângulos diferentes, para entender qual que foi capaz de gerar conexão real com as pessoas. Porque eu tô aqui super inspirada querendo te dizer que 15 minutos são suficientes, que você pode fazer sequências de stories, que o próprio Instagram pode editar esse vídeo maior para você postar no seu IGTV. Eu posso falar 1 milhão de coisas. E você pode ficar aqui, eu sou grata, cada um de vocês que estão aqui dedicando tempo para me ouvir. Gratidão do fundo do meu coração mesmo. Mas só vai funcionar realmente assim na vida se você escolher pelo menos uma estratégia e colocar em ação e fazer de forma recorrente, de forma constante. A doutora Mônica hoje já gerou um hábito na comunidade dela e as pessoas já esperam o vídeo da próxima semana. Que dia que é o próximo vídeo ou o que você vai falar sobre isso? E ela tinha vergonha, ela ficava tímida, tinha uma comunicação travada, contou em vídeo, gravou o mesmo vídeo 14 vezes, ficou longe do celular por 2 horas e hoje tomou gosto e faz por amor. É assim. Eu também, do mesmo jeito, tenho um problema com o peso. Emagreço, engordo, é uma coisa. A gente que vem para esse mundo digital fica sentado horas e horas produzindo, criando, talvez, e os quarentinha, né? A doutora Mônica até brincou da quarentena e da quarentona, e os 40 tornaram isso ainda mais difícil. Mas estou praticando a minha atividade física mesmo dentro de casa. Eu sei que eu preciso. Então, o vídeo, você tem que começar a enxergar dessa forma. Não dá mais para se afastar e dizer, não, mídia social só para entretenimento. Eu só gosto de vir aqui de vez em quando para saber o que está acontecendo na vida de algumas pessoas ou para assistir alguma live de alguém que me interessa. Não, essa aqui é uma ferramenta de negócio. É uma ferramenta de expansão do seu negócio. Você tem um canal de televisão na sua mão. A sua mídia social é um canal de televisão na sua mão. Por isso que eu disse, pode criar efeito temporada sim. Por que não criar um efeito temporada? A doutora Mônica é esperada como uma temporada. Qual vai ser o próximo episódio? Será o que eu vou aprender hoje com a doutora Mônica? Ela criou isso, mas como? Com um plantio, com um cultivo de um jardim, fazendo um pouquinho a cada dia e dando o melhor dela de forma completamente desinteressada. Eu tenho certeza que ela fez vários jeitos até descobrir qual era o jeito que agradava ela mais. Hoje ela liga lá a câmera dela e faz uma live e se eu fizer o convite, divide a tela comigo mesmo quando não estava programado. E você também vai conseguir isso. Dizem que o nosso corpo humano, e aí para quem olha para a questão do chakras, hoje eu aprendi com a amiga Elaine, linda do meu coração, que 21 dias são suficientes para você dar um comando para o seu eu básico aí e provar para ele que você é capaz. Então faça 20 vídeos, mesmo que seja difícil, e vá postando para sentir o termômetro da sua audiência. Não fica lotando a sua galeria de vídeos sem postar nada não, porque não vai dar resultado. Não adianta nada fazer o vídeo e não publicar. Então, faça o vídeo, publique. Lembre sempre de, no final desse vídeo, dar algum comando para sua audiência. É relevante que você diga o que você quer que ela faça. Deixa um comentário aqui pra mim, me diga nos comentários qual o assunto que você quer ouvir na semana que vem. Se você gostou, clica nesse aviãozinho e compartilha esse vídeo com o mundo para que mais pessoas sejam beneficiadas com isso que você aprendeu comigo hoje. Ou marque aqui no comentário aquele seu amigo que você, quando estava me ouvindo, lembrou dele. Então, é isso, gente. É fazer. O segredo da perfeição, eu digo mais da excelência, a gente sai do autoconhecimento para autotransformação. Eu vou me conhecer experimentando. Eu só vou descobrir do que eu gosto de fazer se eu começar a fazer. É stories? É live? É vídeo de 1 minuto para o feed? É um vídeo de 15 minutos para o Instagram? Eu vou preferir fazer transmissões ao vivo no YouTube? Ou vou produzir conteúdo para o Facebook, onde que eu sinto que a minha audiência está mais presente? Faça pesquisas e entenda, mas experimente. Coloque-se em ação.
É muito natural. Quando a gente começa qualquer coisa na vida, a gente precisa exercitar os nossos músculos para constituir um hábito. Então, construa você mesmo o hábito de servir a sua comunidade, para que essa comunidade lembre de você, para que o relacionamento seja de tão qualidade, onde ela dá depoimento do quanto você o ajudou a transformar a sua vida e a prosperar e a ter mais qualidade de vida e mais saúde. Se não tiver constância, né, doutora Mônica, não funciona, não adianta. Cometa Halley, eu falo nas minhas sessões de mentoria, não vai adiantar ser Cometa Halley, fazer um vídeo hoje e ficar um mês sem aparecer por aqui. Você passa a ser esquecido. Já reparou quantas pessoas começam a te seguir e deixam de te seguir? Porque você não está sendo útil e relevante o suficiente. Não se apegue às métricas, mas utilize as informações da sua audiência para balizar o tipo e a forma de conteúdo que vai gerar mais valor e que vai fazer você mais relevante, vai te colocar numa situação de você se tornar uma referência. Eu hoje sou uma referência para médicos e médicas que querem aprimorar os seus rendimentos, melhorar o faturamento dos seus consultórios por um fortalecimento de uma autoridade, por uma construção de posicionamento utilizando os vídeos, as lives e as mídias sociais para se fazerem presentes, para marcarem presença, para se identificarem e construírem suas comunidades, terem as suas tribos para ofertarem o serviço que entregam. De forma muito simplificada, é isso. É você pegar o seu telefone celular e transformá-lo numa máquina de produção de conteúdo, onde você não precisa de nada mais a não ser de você mesma e da sua boa intenção em construir um conteúdo que seja útil e relevante, algo que realmente vai gerar valor e que vai estimular a sua audiência a estar cada vez mais próxima de você. Porque quando a gente tem familiaridade, e dizem por aí que isso depende da pessoa te ver 7 vezes, então começa logo a produzir esses vídeos. Porque se você fizer 1 por semana, você vai levar 2 meses para construir um relacionamento de familiaridade com a sua comunidade. E aí, é o que eu brinco com a doutora Mônica, o céu é o limite. Você pode ser um produtor de conteúdo, você pode ser alguém que vende desafios para que as pessoas tenham resultados extraordinários em suas vidas, você pode criar um programa de mentoria, você pode construir um treinamento online, você pode preparar para quando tudo isso passar a fazer imersões presenciais, onde você vai ensinar o seu protocolo do seu consultório para aquelas pessoas que admiram tanto o seu trabalho. Então, o que eu tenho que te dizer é que, mais uma vez, só depende de você. Faça a sua parte, pare, pense, coloque o seu olhar numa atitude altruísta, de olhar o outro e em como eu posso servir a esse outro. Como eu posso tornar a vida dessas pessoas que me acompanham mais leve, com mais amor, com mais paixão pelo que fazem. Como eu posso ser relevante? Como eu posso me tornar o seriado preferido da minha audiência? Com o que eu posso fazer para que as pessoas que vêm até aqui nessa segunda-feira voltem amanhã para saber qual é a novidade que eu produzi e voltem para entender qual é a nova estratégia, qual é a nova técnica que eu vou dividir com você para você destravar de uma vez por todas essa sua comunicação e comunicar a sua essência de forma natural, de forma espontânea, com muito amor, gente. Quando a gente faz com amor e tem essa entrega, esse cuidado, se você ama, você cuida e você serve de forma desinteressada, você fez tudo o que precisa. Você preencheu os 3 pilares, porque quando a gente serve, a gente gera valor. Quando a gente ama o próximo como a gente ama a gente mesmo e a gente tem aquele carinho, aquele verbo de se importar em produzir conteúdo que seja relevante para ele, a gente constrói relacionamento de qualidade. E aí, gente, o serviço desinteressado com constância, a gente tem o 3º pilar desse método incrível, visibilidade. Quando eu passo a servir alguém e esse alguém se sente servido, promove mudanças na própria vida, ele vai nos ajudar a dar visibilidade ao nosso trabalho. Ele vai clicar quando encontrar um conteúdo seu no seu aviãozinho para compartilhar. Vai clicar no botão de salvamento quando assim for possível em um de seus posts. Então, pense sempre. A comunicação
eficaz, de impacto, magnética, que atrai as pessoas certas para te ouvir, para serem uma audiência qualificada, pronta para dizer um sim para você, é a construção do hábito. Então comece com um mini hábito, que o mini hábito seja o mini vídeo, uma sequência de 15 segundos nos stories. Aceite o desafio, grave esse vídeo e conte comigo. Me marque nesse vídeo que você fizer, ou se você fizer uns stories, me encaminhe esses stories, porque eu quero te conhecer a sua verdade, a sua história e o quanto você pode servir a mais pessoas com esse seu talento natural. Não tem que inventar nada novo. É só ligar a câmera, ser você. E se é difícil olhar para a câmera, olhe para a câmera e enxergue aquela pessoa por quem você tem mais adoração e que te faz ter mais prazer no seu ato de servir profissionalmente. Meus amores, por hoje é só. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Pense sempre, entenda que as mídias sociais são ferramentas para você alavancar qualquer tipo de negócio, desde que você comunique a sua essência de forma bem natural, de forma espontânea, sendo você mesmo, imprimindo esse seu jeito único, que é incopiável, que é a sua história de vida, as suas formações e a sua capacidade de realizar transformações. Beijo, beijo, meus amores! Tchau!